Shalom, meus queridos e amados amigos, que o Eterno abençoe a todos vocês, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Quero agradecer de coração aí todas as mensagens, todo o apoio que vocês dão e da participação de todos, né? Porque nessa participação, na verdade, eu vou aprendendo muito. São trocas de ideias, de pensamentos, né? Trocas de ensinamentos um com o outro. Isso é muito bom. Quando você faz o seu comentário, você além de aprender, você também ensina e muito. Então, o mais importante é todos comentarem, tá bom? Isso é importante. Você comenta e dá a sua opinião, você diz o que você acha, qual o seu pensamento sobre aquilo. Agora, não podemos cair naquela falácia, que eu digo falácia porque isso aí é besteira, porque Deus não instituiu religião nenhuma na terra, certo? Isso aí é uma coisa que foi criada pelos homens. Então veja bem, Deus deu regra. A regra é a Escritura Sagrada. Essa é a regra da salvação. Nós temos que seguir a regra da salvação dada por Deus. É a palavra de Deus. Quando fala a palavra de Deus, significa que é Deus falando comigo. Quando você abre a Escritura Sagrada, Deus está falando com você. Mas quando você dobra os joelhos e ora, você está falando com Deus. Então dá para você até bater um papo com Deus. Como bater um papo com Deus? Brincando um pouco, né? É você entrar no seu quarto, como diz na Bíblia, certo? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Basta isso, tá bom? Então não somos salvos por nada mais a não ser pela misericórdia e o amor do Criador. Não é religião, não é o homem mais certo, o homem mais poderoso que vai nos salvar. É o nosso Criador. É Ele que salva. E não salva por nossos méritos. Não é pelos nossos méritos. O seu amor supera tudo isso. Tá bom? Então presta atenção no que está acontecendo. Eu estou sempre falando. Será como nos dias de Noé? Muitas coisas estão acontecendo. Eu tenho um vídeo para fazer, mas vai ser longo. Porque infelizmente a matéria é longa, mas é muito boa. E esclarece muita coisa que está acontecendo. Mal estão sabendo as pessoas que eles estão instituindo aos poucos sacrifícios humanos, sacrifícios de tudo quanto é coisa que faziam antigamente, tá bom? Aqueles sacrifícios a Moloque, que iam crianças, iam adultos aqui, estão instituindo e já em prática. E o pior, eles estão oficializando, estão legalizando. O que significa legalizar? Eles estão exigindo leis. Então, quando tem uma lei aprovando aquilo, se você for contra, você é o criminoso. Tá bom? Então, você passa a ser o criminoso, porque é legal, é uma lei. Ele está dentro da lei. Compreenderam? Então, como disse o próprio Jesus, o mundo jaz no maligno. Então, tá aí a grande prova. E Deus está nos dando sinais de todo tipo. Presta bem atenção. Tem muitos sinais acontecendo e muitas pessoas não percebem isso. Muitos ficam naquelas profetadas, certo? De você vai ficar rico, de você vai ter muito dinheiro, de não sei o que é, quando na verdade a salvação da nossa alma é a maior riqueza que você pode almejar e adquirir. Tá bom? Então presta bem atenção no que eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Superlua de sangue, que é a maneira que se chama, né? Se ergue sobre a América. Um presságio de conflito aqui, ó. Essa palavra nós evitamos para não ter um corte, né? Aí no vídeo, certo? Então, tá aí, ó, né? Um presságio desse conflito contra os ismaelitas, não é israelitas, ismaelitas, certo? Da linhagem de Ismael, que era filho de Abraão também. Quem são os ismaelitas? Os árabes, tá bom? Antes do grande e terrível dia do Eterno, do Senhor, com algumas traduções, Hashem é uma palavra hebraica que quer dizer o nome. Então, antes do grande e terrível dia do Senhor, ou do Eterno, sabe, chegar, eu irei estabelecer presságios ou sinais, tá bom? Essa questão do tradutor, né? Mas darei sinais no céu e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em escuridão
como estão falando muito aí sobre os 3 dias de escuridão, é profético, está realmente profetizado. Agora, não sabemos os momentos. O momento certo nós não sabemos, mas sabemos sim dos sinais que nos mostram que está próximo. Tudo isso, tá bom? Então tá aí, né? O sol se transformará em escuridão e a lua em sangue. Em sangue significa o quê? A lua vermelha, assim como está aqui, ó. A lua vermelha, né? Ok? Está no livro de Joel, capítulo 3, verso 3. Vai lá, lê o capítulo inteiro. Não se atenha só num versículo, leia o capítulo inteiro. Leia texto e contexto, capítulo anterior, capítulo posterior, para você entender exatamente o teor da mensagem. E às vezes a pessoa lê um versículo e fica totalmente fora da mensagem verdadeira. Tá bom? Então tá aqui, ó. No próximo mês, um eclipse lunar de sangue vai passar sobre os Estados Unidos continentais, de acordo com um especialista rabínico, né, em fenômenos astronômicos, tá? Ele é tanto um rabino, um religioso, estudioso, como também um cientista, né? O eclipse, uma superlua de sangue, significa uma lua grande, lua cheia, e é bem grande, né? Que vai parecer bem grande, né? Vermelha. Vem como um aviso aos Estados Unidos sobre o restabelecimento das relações com a autoridade palestina e o país do tapete lá, que eles estão por baixo do pano favorecendo. E nós sabemos o final disso, o que dá. Gog e Magog. Ok? Eclipse da lua de sangue. Então presta atenção. No dia 26 de maio, o primeiro eclipse lunar total de 2021 e o primeiro desde janeiro de 2019 aparecerá nos céus sobre o sudeste da Ásia, continuando até que seja visível na América do Sul, Austrália e na metade ocidental da América do Norte. Ok? Por que estamos falando, está mais focado na América do Norte? Vocês estão vendo aí os rumores de guerra entre Estados Unidos, o dragão vermelho lá, país do dragão, certo? E também os camaradas, certo? Que estão aí em pé de guerra, em conflito, certo? E a Bíblia fala de rumores de guerra. Muitos rumores param nos rumores, mas no final dos tempos os rumores se transformam em conflitos, certo? Um eclipse lunar ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua cheia estão perfeitamente alinhados um com o outro, de modo que a Lua entra na sombra umbral da Terra lá no espaço. Quer dizer, no espaço a Lua fica atrás da Terra, né? O eclipse de maio será no próximo mês, hein, gente? Fica atento aí. Será uma lua de sangue. Então vai ser um eclipse que a lua vai ficar vermelha, que é conhecido esse fenômeno como lua de sangue. E sempre que surge uma lua de sangue, está relacionado a um sinal profético. Então são sinais que Deus nos está dando. E veja o que está acontecendo no mundo. Veja o que está acontecendo no mundo. Profecia se cumprindo e muitos deixando passar batido. O resultado das condições atmosféricas que dão à Lua uma tonalidade avermelhada em vez de preta quando ela se move para a sombra. A cor vermelha vem da parte da luz do Sol que passa pela atmosfera da Terra. Quando se curva, as cores como azul ou verde são filtradas, deixando para trás comprimentos de ondas mais longos, como a cor vermelha. Esse eclipse ocorrerá quando a lua for a maior e mais brilhante de todo o ano, o que é conhecido como supermoon, que é superlua, que ocorre quando a lua está em seu perigeu. O ponto em sua órbita elíptica de um mês a aproxima da Terra. Naquela época, a Lua parecia até 14% maior e 30% mais brilhante do que o seu apogeu, seu ponto mais distante da Terra. O Talmud
né? Como tem muita gente aí que erroneamente, tem gente que não conhece o Talmud. Isso eu estou falando porque eu já falei com muitos que não conhecem o Talmud, mas chega e tem coragem de falar de boca cheia, é um livro demoníaco, é satânico, não sabe nem o que é o Talmud. O Talmud é a Torá oral, e ali junto com a Torá oral está, a Torá é instrução divina, são instruções que Deus deu para Moisés. A Torá ou o Pentateuco, Deus mandou Moisés, certo, escrever, mas a Torá oral era para transmitir oralmente. Todos esses ensinamentos Moisés recebeu lá no Monte Sinai, não foi Satanás que deu. Foram ensinamentos que o Criador deu. E essa Torá oral que nós chamamos de Talmud, tá certo? Então, o Talmud, ele tem, além da Torá oral, tem as discussões rabínicas, porque tudo que os rabinos, os sábios antigos, discutiam sobre um assunto ou outro, eles sempre registravam tudo isso, as conclusões que tinham chegado. É assim o estudo do Talmud. Então tem muita gente falando besteira, não caia nessa não, tá bom? Porque o Talmud é sagrado, tá bom? O Talmud é ensinamento sagrado. Moisés recebeu no Monte Sinai e foi o próprio Criador que deu. Então, cuidado quando você fala desse tipo de coisa que você está atacando o próprio Criador, saiu da boca dele, tá bom? Talmud, eclipse lunar é um mau presságio. Então veja bem, olha aqui, ó. Em seu livro Davar Bito, um guia do calendário baseado em fontes judaicas esotéricas, né? Que é mística, a mesma coisa, né? Rabino Mordechai Genud discutiu o significado dos eclipses na tradição judaica. O Rabino Genud explicou que, em circunstâncias normais, os eclipses lunares são considerados um mau presságio para Israel. São sinais, certo? Jesus falou o quê? Haverá sinais nos céus, na terra, certo? São esses sinais que nós estamos falando. A mesma coisa, não mudou nada. Isso se baseia em uma discussão sobre os eclipses do Talmud, tá? Que estão registrados no Talmud, Sukkot 29a. É como você pega capítulo tal, verso tal na Bíblia. Então o Talmud se divide assim, olha. Aqui ó, o nome, certo? É Sukkot 29a no Talmud. Só que o Talmud é muito grande, muitos livros, certo? Que afirma especificamente que a nação de Israel é espiritualmente representada pela lua, tá bom? Não é que a lua é um deus para Israel, tá? Nós somos representada, a nação de Israel espiritualmente é representada pela lua. Se durante o curso do eclipse lunar a lua parecer vermelha, como será o eclipse que se aproxima? O Talmud afirma que isso é um presságio de que grandes conflitos, olha, grandes guerras virão ao mundo. Olha aí o que está acontecendo no mundo hoje, certo? E essa lua de sangue, ela nos alerta, é um sinal de que grandes conflitos virão ao mundo. Na época do Talmud, apenas Israel definia o calendário de acordo com a lua. Disse o Rabino Genud, definir o calendário de acordo com o sol era a prática dos idólatras, tá bom? Que criam no Deus Sol. Então existia o calendário solar, né? Que as nações idólatras usavam aquilo para fazer previsões de acordo com o Deus Sol, certo? Que é o mesmo, começou com Nimrod, certo? Né? Então tá aqui, era uma prática dos idólatras. Como? A Roma antiga, né? Certo? Que batizava os meses dos dias solares, olha bem, Roma que batizou os planetas e tudo com esses nomes, meses, dias da semana, né? Com base nos deuses pagãos. Hoje os muçulmanos definem o seu calendário de acordo com a lua, igual aos judeus, né? Ainda mais do que os judeus, de forma que desequilibra o seu calendário. Portanto, um eclipse lunar está intimamente ligado aos muçulmanos
E neste caso é um aviso para os árabes, que são o quê? Os ismaelitas, certo? A descendência de Ismael. Ele observou que o eclipse lunar acontecerá uma semana após o Festival das Semanas, certo? E 2 semanas após o fim do mês de jejum muçulmano, que é o mês do Ramadã. Você vê que então são sinais proféticos que estão relacionados com os povos, né? O eclipse passará pelos Estados Unidos. Quem é que está envolvido direto nesses conflitos perigosíssimos, que pode, inclusive, envolver armas nucleares, certo? Disse o Rabino Genut, o novo presidente está conectando o seu destino com o dos árabes, escolhendo-os em vez de Israel, porque vocês lembram que o ex-presidente dos Estados Unidos, antes desse aí, né, ele apoiava Israel e apoiava os árabes junto, e tanto que ele fez o acordo de paz, o acordo de Abraão, certo? Agora esse outro não, está simplesmente censurando Israel e apoiando, não os árabes, uma parcela, justamente aquela parcela que é contra Israel. Ele está escolhendo o conflito, os conflitos que se originam em Ismael, certo? Os conflitos que são pressagiados pela lua de sangue que se aproxima, tá bom? Olha que perigo, hein? O Rabino Genut fez uma renúncia, ou essa questão do tradutor, né? Ele fez um aviso no final da sessão do Talmud, que descreve os presságios contidos nos eclipses. O Talmud declara: quando Israel faz a vontade do lugar de Deus, ou a vontade de Deus, certo? Eles não têm nada a temer. E tudo isso citando o profeta Jeremias como uma fonte. Assim disse o Eterno, Hashem, quer dizer o nome em hebraico, né? Assim disse o Eterno: não aprenda a seguir o caminho das nações. Olha Deus falando para Israel: não aprenda a seguir o caminho das nações. E não se assuste com os presságios no céu, com os sinais no céu, que as nações fiquem consternadas com eles. Jeremias capítulo 10, verso 2. Este é um aviso ao governo israelense, disse o Rabino Genut. Eles precisam ser fortes quando se trata de Jerusalém. Ele explicou que o nome de Jerusalém tem suas raízes na palavra hebraica Salem, que era o antigo nome de Israel quando estava lá, certo? Malquisedeque, que não é o nome da pessoa, o sacerdote não se chamava Malquisedeque, era a ordem sacerdotal a qual ele pertencia, a ordem de Malquisedeque, ok? Então a palavra Jerusalém está ligada à palavra Salem, que é completa, né? Que significa completa, que é uma referência ao sol, que ao contrário da lua não passa por fases. Os judeus precisam ser fortes em relação a Jerusalém, disse o Rabino Genut. O Rabino também anotou uma profecia do livro de Joel. Agora preste atenção, que afirma que a vinda do Messias, ou a chegada do reino de Deus, né, será precedida por uma lua de sangue, um sinal que é a lua de sangue, um dos sinais. Antes que venha o grande e terrível dia do Eterno, ou dia de Deus, ou dia do Senhor, como algumas traduções, estabelecerei presságios ou sinais no céu e na terra, sangue e fogo. Estamos tendo muitos sinais nos céus e na terra. Sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, a lua vermelha. Mas todos que invocarem o nome do Eterno, o nome de Hashem, certo? Escaparão,
pois haverá um remanescente no monte Sião e em Jerusalém, como o Eterno prometeu. Qualquer um que invocar o Eterno estará entre os sobreviventes. Livro de Joel, capítulo 3, versos de 3 a 5. Estamos realmente próximos do fim dos dias? Então, esses signos astronômicos estão assumindo uma importância cada vez maior, disse o Rabino Genuti. Tá? Então tá aqui, ó. Um vídeo que mostra, né? Tá ok? Eu não posso mostrar o vídeo inteiro devido a problemas de direitos autorais, tá ok? Mas está aí, a lua de sangue, um grande sinal no céu. E o próprio Jesus afirma também isso. Haverá sinais nos céus e na terra. Tá aí um dos sinais, tá bom? Então por isso que é importante estar atento às profecias, estar atento a tudo que acontece na terra. E ver os sinais que estão acontecendo, porque mostra pra gente como é que se monta todo esse quebra-cabeça. Mostra bem claro que estamos muito próximos da nossa redenção. Forte abraço, que o Eterno te abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos. Shalom. Um apoio para vocês, eu peço, né? Se inscreva no nosso canal e dê o seu like, isso é importante, muito importante, tá bom? E o comentário, importantíssimo, que ajuda muito o canal também. Forte abraço, shalom para todos.